Olá, minha gente, como é que vocês estão? Vamos que vamos no nosso segundo dia, na verdade, né, das nossas últimas aulas, nossas últimas pílulas do conhecimento. Sexta-feira nós encerramos esse nosso cronograma, graças a Deus, e aí vocês vão ficar realmente só utilizando as pílulas para revisão, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês o conteúdo onde nós estamos. Só um instantezinho. Pronto. Hoje nós vamos estudar o conteúdo de recursos e vamos estudar também o conteúdo de direito penal, tá? Vamos estudar recursos e processo do trabalho e vamos estudar também direito penal. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês, tá certo? Então, só para mostrar para vocês onde é que nós estamos, situar vocês dentro do nosso planner. E aí, vamos lá, gente. Olha, vejam só, de acordo com o nosso planner, hoje nós estamos estudando esse conteúdo aqui, do processo do trabalho, tá? E penal. Aí, amanhã, né, nós estaremos aí estudando constitucional e civil, terça-feira, administrativo, e quarta-feira nós encerramos com o processo penal. Depois é só revisão, realmente, e comemorar no dia da aprovação, né? Que é dia 3, já está chegando, tá certo? Então, eu vou lá direto para o nosso conteúdo e nós vamos começar por recursos dentro do processo do trabalho, tá bom? Então, vejam só, o conteúdo de recursos, né? E aí todos nós sabemos que o recurso, ele é justamente o instrumento hábil para poder questionar a decisão, né, que é feita pelo juiz de primeiro grau, não é isso? Então, o recurso, ele tem esta finalidade, né, de poder revisitar, né, a decisão que foi tomada e verificar a questão da revisão desta decisão. E aí, o que é que acontece? Nós temos aí a possibilidade da revisão dessas decisões por meio dos chamados tribunais, né, que emitem decisões através de chamado acórdãos, tá? E aí, nós temos as decisões das horas do trabalho, que são as sentenças, e temos as decisões dos tribunais, que são os acórdãos. Lembrando que nós temos aí essa ordenzinha que eu coloquei para vocês, tá? Temos as decisões em primeira instância, né, que são as decisões das varas do trabalho, e aí nós temos os TRTs, certo? Que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e das decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho, nós temos aí os TSTs, né, que são os tribunais, que no caso é o Tribunal Superior do Trabalho, que pode revisar a decisão dos TRTs, e temos também a possibilidade da revisão da decisão do TST. E aí, nesse caso, o STF é o órgão supremo responsável por isso, tá? Com relação ao prazo recursal, o prazo recursal dentro da Justiça do Trabalho, ele funciona de uma maneira diferente da Justiça comum, lá do processo civil, tá? Então, a regra no processo do trabalho é que os recursos, eles têm prazo de 8 dias. Então, o recurso ordinário, o recurso de revista, embargo no TST, agravo de petição, agravo de instrumento e agravo interno, são exemplos aí de recursos cujo prazo ele é de 8 dias. Temos exceções, professora? Temos exceções. O embargo de declaração, ele mantém o mesmo prazo lá do CPC, que é o prazo de 5 dias, tá certo? Temos também o recurso extraordinário, cujo prazo ele é de 15 dias, tá? E aí o artigo 775 da CLT, ele vai dizer que os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Então, os prazos para recurso são contados a partir de dias úteis, eu excluo o dia do início e incluo o dia do final, tá? Então, exemplo, a parte foi intimada da sentença do dia 2 de determinado mês. Neste caso, qual será o último dia em que a parte poderá interpor o recurso cabível? Fundamento o artigo 775 da CLT e 895, inciso 1 da CLT. Então, eu excluo o dia do começo, que é o dia da intimação, e eu incluo
o dia do final, tá? Então, nesse caso, se ele receber a intimação no dia 12 encerra o oitavo dia, que é o prazo para o recurso, tá? Temos aí a leitura obrigatória do artigo 1 do Decreto-Lei número 779 de 69, e aí o artigo 1º do Decreto-Lei 779/69 vai dizer que nos processos perante a Justiça do Trabalho constitui privilégio da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, autarquias, fundações de direito público, federais, estaduais ou municipais, que não explorem atividade econômica, estaduais ou municipais que não exploram atividade econômica. E aí nós vamos ter outro prazo. O prazo ele é o quádruplo do prazo fixado no artigo 841 da Consolidação da Lei do Trabalho, tá? E o prazo vai ser em dobro para recurso. Então, o prazo será o quádruplo, né, para apresentação das contrarrazões, e o prazo será em dobro para recurso, tá certo? Então, vamos lá. Quem é que tem o prazo em quádruplo? Deixa eu voltar aqui. Quem é que tem o prazo em quádruplo? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias e as fundações públicas. Quem é que não tem esse prazo diferenciado, que é o prazo em dobro e quádruplo? As sociedades de economia mista e as empresas públicas, tá? Então, somente a União, os estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas terão aí prazo em dobro ou em quádruplo, tá certo? E aí, só para dizer aqui para vocês, de acordo com cada espécie de recurso, lembrando que, claro, na nossa aula de hoje a gente não consegue explorar todas as espécies de recursos, eu só trouxe apenas alguns, mas vocês vão precisar estudar em casa, mas revejam aí os prazos, tá? Então, vejam só, o prazo normal para um recurso ordinário ele é de 8 dias, no caso, se houver daqueles entes que nós acabamos de ver, o prazo será de 16 dias, né? O prazo em dobro. No caso do recurso de revista, o prazo é de 8 dias, se nós tivemos um daqueles entes que nós falamos, com exceção da Sociedade de Economia Mista e a Empresa Pública, né? O prazo vai ser de 16 dias. A grave do instrumento é a mesma coisa, a grave interna é a mesma coisa, o embargo ao TST é a mesma coisa, porque o prazo simples é de 8 dias, tá? Então vai ser de 16 dias. Já no caso do recurso ordinário, o prazo é de 15 dias, então o prazo passa a ser de 30 dias. E no caso dos embargos de declaração, como o prazo ele é de 5 dias, ele vai passar a ser de 10 dias, tá? Vamos ver alguns recursos em espécie e vamos começar pelo recurso ordinário, tá? O recurso ordinário ele está previsto lá no artigo 895 da CLT e cabe recurso ordinário para a instância superior, das decisões definitivas ou terminativas, ou seja, com resolução ou sem resolução de mérito, das varas e juízos no prazo de 8 dias e das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos, tá? E aí o artigo 895, inciso 1 da CLT, diz que das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízo, no prazo de 8 dias, e aí nós temos aí justamente a possibilidade do recurso que vai para o Tribunal Regional do Trabalho, tá? O inciso 2 do artigo 895 da CLT vai dizer que das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo de competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos, também caberá recurso ordinário, tá? Temos a súmula 201 do TST, que vai dizer que da decisão do Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o Tribunal Superior do Trabalho e igual dilação para o decorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade, tá? A súmula 158 do TST, ela vai dizer que da decisão do Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho em face da organização judiciária trabalhista, tá? Como é que isso caiu já na prova da OAB? Vamos ver. Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia e que a reclamada antecipasse os honorários periciais. E conformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Vamos lá. Ui, não concedeu a segurança.
Cabe à sociedade empresária pretenda, caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal ao qual deverá se valer. Letra A, agravo de instrumento. Letra B, recurso ordinário. Letra C, agravo de petição. Ou letra D, recurso de revista. Sem dúvida, a nossa resposta é a letra B. Então, da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, em sede de mandado de segurança, cabe o recurso ordinário no prazo de 8 dias para o Tribunal Superior do Trabalho, conforme a súmula lá 201 que nós vimos do TST, tá? Agora vamos ver um pouquinho do agravo de petição. E o agravo de petição, deixa eu só voltar aqui. E o agravo de petição, ele tem previsão lá no artigo 897 da CLT, né, onde diz que cabe agravo no prazo de 8 dias da petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, dias de decisão na execução, cabe agravo de petição. Até rima para você poder aprender, tá? E aí, o que acontece? Nós temos dentro do processo, nós já vimos isso lá no processo ordinário, só um minutinho, tá, gente? Nós já vimos isso lá no processo, do procedimento ordinário, né, de que nós temos aí inicialmente uma sentença ilíquida na Justiça do Trabalho, e aí nós vamos ter a apresentação dos cálculos da liquidação, tá, incluindo as contribuições previdenciárias, e aí elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá intimar as partes e a União. E aí as partes elas vão ter um prazo de 8 dias para manifestação, a União um prazo de 10 dias, tá? E aí o que acontece? O juiz ele irá homologar o cálculo para poder começar a fase de execução, tá? Decisão interlocutória. O mandato de citação é expedido o mandato de citação em penhora. E aí, no caso, abre-se o prazo de 48 horas, o executado ele irá pagar o garantia em juízo, ou então não fazer nada, tá? E aí, o que acontece? Nesse caso, o executado ele vai ter o prazo de 5 dias, ou para interpor, no caso, o embargo de execução, e o exequente vai ter esse prazo para poder realizar a impugnação da sentença da liquidação. Aí nós vamos ter a decisão na execução, dessa decisão grave ou agravo, cabe o agravo de petição, que é a decisão na execução, no prazo de 8 dias, e se caso você não fique satisfeito com essa decisão, em sede de agravo de petição, nós teremos aí o recurso de revista perante o TST, tá? Temos aqui também o recurso de revista. O recurso de revista, ele vai se dar justamente no processo de conhecimento quando nós temos aí uma decisão da vara do trabalho, que cabe recurso ordinário, e não houver uma satisfação em relação à decisão do TRT, ingressa-se com recurso de revista lá no TST, tá bom? E aí, nesse caso, no processo de execução, nós temos aí a possibilidade também, no caso, do agravo de petição, da ação denegatória do agravo de petição, que vai caber também recurso de revista, tá? E aí, dentro do procedimento sumaríssimo, as ações trabalhistas cujo valor ele seja acima de 2 e até 40 salários mínimos, vai caber também recurso de revista, mas não cabe contra a União, contra os estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, mas cabe contra a sociedade de economia mista e empresas públicas, desde que o valor da ação esteja entre 2 e 40 salários mínimos. E aí nós temos o prazo de 8 dias, tá? Lá na forma do artigo 896, parágrafo 9 da CLT, vai dizer que nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula da jurisprudência uniforme do TST ou à súmula vinculante do STF, por violação direta da Constituição Federal. E aí, nós temos também o procedimento ordinário, tá? Que vai caber também recurso de revista nas ações trabalhistas cujo valor ele é acima de 40 salários mínimos, ou quando for parte a União, os estados, Distrito Federal, municípios e autarquias e fundações públicas. Está lá na forma do artigo 852-A, parágrafo único da CLT, tá?
E aí o prazo ele é de 8 dias, e aí, nesse caso, lá nas formas dos artigos, do artigo 896, tá? A linha A, B, C da CLT, quando contrariar outro TRT, quando contrariar acórdão, tá? Da SDI, contrariar a Constituição Federal, contrariar a lei federal, contrariar a súmula vinculante do STF, contrariar a súmula do TST ou contrariar a OJ, tá? Temos também o recurso extraordinário, lembrando que o recurso extraordinário ele é de competência do STF, está lá na forma da Constituição Federal, no artigo 102, inciso 3 da Constituição, e o recurso ordinário ele é interposto das decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, desde que contrarie a Constituição Federal, no prazo de 15 dias, tá? Então, nós temos aí, dentro do esqueminha, né, no procedimento de conhecimento, o recurso ordinário, caso não haja satisfação da decisão, dessa decisão denegatória em recurso ordinário, caberá aí o recurso de revista e para revisar a decisão do TST, caberá aí recurso extraordinário, tá? Dentro do processo de execução, nós vamos ter aí o agravo de petição, teremos também a interposição do agravo do recurso de revista, e teremos também aí o recurso extraordinário, tá certo? Lembrando que esses são apenas alguns dos recursos, você deve estudar em casa as outras espécies de recurso, tá bom? Vamos embora, e agora vamos para o nosso direito penal, e nós vamos finalizar, tá? Lá a parte especial do nosso Código Penal, e vamos estudar agora os crimes contra a administração pública, que esses crimes contra a administração pública nós já vamos estar encerrando, né, dentro do nosso conteúdo. Eu acredito que eu já tenha passado com vocês essa modalidade de crime, e aí eu vou passar aqui, porque nós já vimos esses crimes em espécie, tá? E vou falar com vocês, nós já vimos inclusive esta questão também. Deixa eu só antecipar aqui, só um minutinho, tá, gente? Porque, na verdade, nós já vimos os crimes contra a administração pública. Aí, o que é que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou passar com vocês a parte de legislação especial, tá? Esperem só um minutinho, porque eu quero dizer para vocês quais são as legislações que mais caem dentro da prova da OAB. Eu vou só colocar aqui o arquivo para vocês. Só um minutinho.
Pronto. Eu não estou conseguindo abrir o arquivo, não sei por quê, mas eu vou dar aula para vocês mesmo assim, tá? E aí o delay, minha gente, é porque realmente eu não estou conseguindo abrir o arquivo, mas eu vou dar aula daqui, tá bom? Vejam só, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos estudar a parte de legislação especial, tá? E dentro dessa parte de legislação especial, nós vamos precisar aí, eu vou precisar que vocês tenham em mente algumas leis que vocês vão ter que estudar, tá certo? Belezinha. E aí nós temos principalmente a Lei Maria da Penha, tá? Que é uma lei que cai muito. Então, a Lei 11.340 de 2006, tá? É uma lei importantíssima que nós devemos estudar. E aí não deixem de estudar essa parte da Lei Maria da Penha, principalmente compreendendo a questão, né, de quem considerada mulher em situação de violência, tá? Então, para efeitos da Lei Maria da Penha, nós sabemos que configura violência doméstica ou familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que ele cause morte, lesão, sofrimento, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial, tá certo? Temos aí lá no artigo 7º, né, a especificação do que é a violência física, do que é a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral, tá? Tenham atenção com relação às ações penais, no que tange a Lei Maria da Penha, pois as ações penais, elas hoje, né, nos casos de violência doméstica, né, elas são ações penais condicionadas à representação da ofendida e só será admitida a renúncia, tá, perante o juiz. Isso era o que previa o artigo 16, mas a gente sabe que hoje as ações elas são penais públicas incondicionadas, tá? E aí nós temos a súmula 542, tá? A súmula 542 do STJ, que vai dizer que as ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, né, no que trata esta lei, ou ação penal relativa ao crime de lesão corporal, restante de violência contra a mulher, é pública e incondicionada. Então, se houver lesão corporal, ela é pública e incondicionada. E o artigo 588 do STJ vai dizer que a prática de crime contra a agressão contra a mulher com violência ou grave ameaça impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Temos também a súmula 600 do STJ, que vai dizer que para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Então, temos essas alterações aí, tá certo? Lembrem-se também que você precisa saber o que é a medida protetiva de urgência, tá? Então, estudem o artigo 19 da Lei Maria da Penha. Se houver descumprimento, lembrando também que o descumprimento, ele configura um tipo penal, tá? Temos aqui também a obrigação de vocês estudarem o artigo 41 da lei, tá? Onde diz que aos crimes praticados com violência contra a mulher, independentemente da pena prevista, tá? Não abrangem e não são tratadas pela lei 9.099. Temos a súmula 536 e a súmula 588, tá? Que vocês também precisam estudar. Temos aí a súmula 589, que diz que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes de violência contra a mulher, certo? Temos aí também uma outra legislação especial que vocês devem estudar, que é o chamado Estatuto do Desarmamento, que está lá na Lei 10.826 de 2003, tá? Estudem o artigo 12, que fala sobre a posse irregular de arma de fogo e o uso permitido. Temos também aí o artigo 14, que fala do porte legal de arma e sobre o uso permitido, fala sobre portar, deter, adquirir, fornecer, receber, tá? Ter em depósito, transportar, ceder ou ainda que gratuitamente, né? Temos também aí o artigo 16, que você deve estudar, que é sobre a posse e porte ilegal de armas, tá? E estudem também o artigo 15, certo? Temos também uma outra legislaçãozinha aqui, que vocês devem estudar. Deixa eu colocar aqui para vocês, só um instante. Dentro de legislação especial, eu realmente não estou conseguindo abrir o arquivo da aula, o meu PowerPoint, mas eu acho que ele está corrompido. Mas eu estou aqui apontando para vocês de acordo com o que está aqui no meu material, tá certo? Outra coisa também, gente,
Outra questão que vocês devem estudar a lei de drogas, tá? A lei de drogas, ela está lá prevista, na Lei 11.343 de 2006, tá? Então, estudem a Lei de Drogas, estudem o artigo 28 da Lei de Drogas, lembre-se do tema 506 do STF, onde ele descriminalizou o consumo pessoal da maconha, tá? Isso é, porte de maconha de até 40 gramas, ou 6 plantas fêmeas, não é passível de qualquer sanção de natureza penal, tá? Mas apenas de sanções administrativas. Temos aí o artigo 33 da Lei de Drogas, que fala sobre importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Temos aí a pena de 5 a 15 anos, tá? Temos também o parágrafo 8º, que fala justamente do tráfico privilegiado, que é o causa de diminuição de pena. Temos aí o crime de associação para o tráfico, lá na forma do artigo 35, tá? Temos também aqui o Código de Trânsito Brasileiro, que é outra legislação especial que você tem que estudar, que é a Lei 9.503 de 97, tá? Estudem o artigo 303 do CTB, que fala da lesão corporal culposa no trânsito, tá? Estudem também o artigo 306 do CTB, que fala sobre conduzir veículo automotor sob influência de álcool, tá? Estudem a Lei de Execuções Penais, que é uma outra lei especial, que é a Lei 7.210 de 89, certo? Estudem o artigo 66 desta lei, estudem também o artigo 1, 2, 2, o artigo 120, 121, o 123, tá? Dessa legislação. Deixa eu ver mais o que é que eu posso dizer para vocês aqui em relação à legislação especial. Lei de organização criminosa, tá? Artigo 1º, parágrafo 1º dessa lei, também estudem, certo? Estudem o artigo 2º também, tá? E estudem também os crimes contra a ordem tributária, que estão lá na Lei 8.137 de 90, tá certo? Temos também aqui, dentro dessa legislação, a súmula 24 do STF, tá? E temos também aqui a lei de lavagem de capitais, tá? Temos aqui o artigo 1º da lei. Temos aqui também o artigo 2º da lei que você deve estudar, tá bom? Então, são algumas legislações especiais que eu quis aqui passar para vocês. Eu não consegui aumentar bem o arquivo, mas estou trazendo aqui para vocês algumas dessas legislações, tá, gente? Vamos nos manter firmes e fortes. Amanhã continuaremos com nossa pílula do conhecimento. Se mantenham aí no foco e na força, tá? Que vai dar certo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.